E aí, pessoal, professor Paulo Gereba, de História aqui com vocês, mais uma vez, vamos trabalhar a segunda parte sobre a Revolução Industrial. Valeu? Vem comigo! E aí, galerinha, na primeira parte sobre a Revolução Industrial, nós discutimos algumas características da Revolução Industrial, estão lembrados? Desde a ideia do efeito global, da consolidação do capitalismo e também o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, onde nós observamos que o pioneirismo ele é fruto da acumulação primitiva do capital, da política dos enclosures, o cercamento dos campos, a matéria-prima disponível, como a lã e o algodão, fonte de energia disponível, como carvão mineral, a Revolução Gloriosa, que sepultou o antigo regime, que é o fator político desse pioneirismo inglês, o empreendedorismo individual, a partir da mentalidade calvinista, puritana. Eu até citei o caso do tio Patinhas, né? O famoso tio Patinhas, o poupador, o investidor. Isso vai ser importante para esse pioneirismo inglês da Revolução Industrial e o crescimento populacional urbano. Ok? Beleza? Não podemos esquecer que a Revolução Industrial, como nós falamos na nossa primeira aula, na nossa primeira parte da Revolução Industrial, não podemos esquecer que ali houve uma transformação da manufatura para a maquinofatura, do trabalho familiar, do trabalho doméstico para o trabalho fabril, para o sistema industrial. E nós temos uma série de invenções maquinárias a partir da segunda metade do século XVIII e no início do século XIX. Porque nós estamos discutindo a primeira fase da industrialização, a primeira fase da Revolução Industrial. Então, eu terei uma evolução do sistema produtivo. Ele evolui da manufatura para a maquinofatura. E, a partir daí, as invenções maquinárias elas serão importantes. Invenções ainda do século XVIII, ainda na segunda metade do século XVIII, como o famoso tear mecânico, como vocês estão olhando aqui a imagem do tear mecânico, a imagem da máquina a vapor, duas grandes maquinofaturas que surgiram aí nessa primeira fase da industrialização, ainda na segunda metade do século XVIII. Mas nós teremos o barco a vapor, nós teremos um pouquinho lá, já no século XIX, no começo do século XIX, a locomotiva. Então nós teremos outras invenções maquinárias que vão ser importantes para o surgimento dessa industrialização, ok? Então, lembre-se, as maquinofaturas, elas são muito importantes para o processo da industrialização. Sem um sistema maquinário, nós não teremos uma revolução industrial, ok? Beleza? Agora, cuidado, vem comigo. Extremamente importante. Essa é uma das questões que nós temos que sair daqui, nesse momento, refletindo, pensando de uma forma bem prolixa, de uma forma bem profunda. Bem profunda. Vamos simplesmente radicalizar nossas reflexões sobre uma das questões que eles gostam muito de cobrar nas provas dos vestibulares. Não só do Enem, da UEMA, da FUVEST, nós temos muitas questões que, quando o tema é Revolução Industrial, quando o tema é industrialização, o que eles trazem? Os efeitos, as consequências, os desdobramentos. Ou seja, Gereba, quais foram os efeitos da industrialização? Porque até hoje nós temos efeitos da industrialização. Evidente que os principais efeitos que nós vamos discutir agora são efeitos principalmente da primeira fase da Revolução Industrial. Esses efeitos continuam acontecendo. Alguns deles continuam se mantendo, mesmo se falando aí de uma revolução industrial de 4.0. Uma revolução que une os aspectos biológicos, os aspectos físicos com os aspectos virtuais. Alguns efeitos da primeira fase da Revolução Industrial continuam ocorrendo, mesmo nesse momento aí de uma revolução 4.0, ok? Então, vamos lá, vem comigo, olha só. Primeiro, separação entre capital e trabalho. Que efeito é esse? Em Gereba,
separar capital e trabalho. O que significa isso? Porque no momento que eu tenho o surgimento da industrialização, capital e trabalho vão casar. Nós teremos o matrimônio, nós teremos o casamento entre o capital, burguesia, industrial, trabalho, proletariado. Capital, burguesia industrial, trabalho, proletariado. Mas no momento que essa industrialização acontece, há uma separação. Burguesia para um lado, capital para um lado, trabalho para o outro, operariado para o outro. Então, esse vai ser um dos grandes efeitos da industrialização. Essa dissociação, esse divórcio, como eu costumo dizer, talvez um dos divórcios mais rápidos que se teve na história, né, dos acontecimentos históricos. Capital e trabalho demoraram a fazer uma união e quando se unem para surgir a industrialização, o que ocorre, galerinha? Eles vão se divorciarem. Acabam se divorciando. Esse é um dos grandes efeitos que nós teremos na industrialização. Um outro grande efeito que nós colocamos aqui, um segundo ponto importante, é o desenvolvimento. Olha a ideia de progresso. Olha a ideia de progresso que o Zygmunt Bauman traz lá em O Holocausto e a Modernidade. Olha a ideia de progresso. Como nós falamos ainda há pouco para vocês, o progresso, não podemos sair de uma aula de industrialização sem falar do progresso. É evidente que o progresso ele faz parte do processo da industrialização. Ele é um dos grandes efeitos da industrialização. O progresso do sistema de transporte, o progresso da urbanização, o progresso da formação da classe operária. Não só um progresso técnico, mas um progresso social. A Revolução Industrial transforma o cotidiano econômico, político e social. Você não tem apenas um progresso tecnológico, você tem um progresso social e a formação da classe operária, do proletariado urbano, desse trabalhador, do sistema fabril, acaba sendo um dos resultados dessa Revolução Industrial. Como também as precárias condições de vida e de trabalho. A industrialização, principalmente na primeira fase, que estava muito mais preocupada com uma questão de disciplina, de um trabalho disciplinar, com lucro. Essa é a grande preocupação, pelo menos duas grandes preocupações, dessa primeira fase da Revolução Industrial, ou seja, a disciplina, o lucro. Observe que esse proletariado, esse trabalhador fabril, esse operário urbano, a que está se formando a partir da industrialização, galerinha, esse proletariado, as condições de trabalho deles são extremamente precárias. E isso reflete nas condições de vida. Porque se eu tenho uma condição de trabalho precária, isso vai refletir no meu cotidiano. Isso reflete de uma forma direta, principalmente esse operariado, que ele está surgindo sem nenhum amparo trabalhista, nenhum amparo, muitos dos quais nós temos hoje como trabalhador. Por exemplo, o direito a uma carteira de trabalho assinada, o direito a receber um salário mínimo, o direito a ter uma jornada de trabalho reduzida de 8 horas, o direito a um descanso semanal, a umas férias remuneradas, nenhum tipo de direito trabalhista, nenhum tipo de benefício social trabalhista, esse operariado da primeira fase da Revolução Industrial, ele está tendo. Esse operariado ele vai ter que lutar muito. Ele vai ter que lutar muito para garantir uma série de direitos. Além disso, as fábricas pareciam literalmente chiqueiros. As fábricas do início da industrialização, da primeira fase da Revolução Industrial, as condições de trabalho nas fábricas eram extremamente precárias. E isso afeta o cotidiano, a vida, o dia a dia desse trabalhador, né? Ou seja, ele não tem tempo para a família, a jornada de trabalho dele é muito extensa, ele trabalha de segunda a segunda, muitos deles se envolvem no alcoolismo, em vícios como o alcoolismo, muitos deles se envolvem, evidentemente, em quê? Em crimes, prostituição, promiscuidade sexual. Isso reflexo de um cotidiano por conta da precarização das suas condições de trabalho. Então ele vai ter que lutar muito.
Ele vai ter que lutar muito, seja quebrando máquinas, seja fazendo carta de protesto, seja se associando através de sindicatos, tá? Seja quebrando máquinas com o ludismo, fazendo carta de protestos, onde ele vai reivindicar até direitos políticos, não só direitos trabalhistas, como o cartismo, na Inglaterra ali do começo do século XIX, ou através dos chamados sindicalismos, os trade unions, como se falava na Inglaterra da primeira metade do século XIX. Essas lutas vão ser importantes, assim como também vai ser muito importante o surgimento de ideologias que vão mostrar para esse operário quais os caminhos que ele tem que tomar para lutar por uma vida mais digna, para uma vida sem injustiças sociais, ou pelo menos que diminua essas injustiças sociais, certo? Nós temos também a expansão das atividades de serviço e comércio, é evidente. Os serviços vão crescer, a concepção de tempo e espaço muda, principalmente com a ferrovia. O desenvolvimento das atividades comerciais, fruto desse próprio processo de industrialização, é um dos efeitos. Outra coisa, a disseminação da cólera. Doenças, várias doenças vão ser disseminadas por conta da precariedade de vida desse trabalhador, por conta da precariedade das condições de trabalho que ele sofre, certo? Dentro dessa industrialização. Uma outra questão interessante, as mudanças nas concepções de distância e fronteira. Distância e fronteira mudam, principalmente quando a minha concepção de tempo e de espaço, no momento que eu estou na ferrovia, a minha concepção de tempo e espaço, ela vai mudar. Muda a minha concepção de tempo e espaço. Então, se tem, evidentemente, a concepção de distância e fronteira se modificando, modifica-se a paisagem europeia, principalmente a partir da segunda fase da Revolução Industrial, você terá uma modificação mais profunda. A partir da segunda fase da Revolução Industrial, você terá uma modificação, principalmente quando a gente tem a construção civil dos grandes edifícios, ou o que eles chamavam de arranha-céu do final do século XIX. Né? Outra coisa interessante, surgimento dos movimentos sociais, como eu falei ainda há pouco, os trade unions, que são os sindicatos. Como vai ser importante esse processo de sindicalização, o ludismo, que se caracterizou como a quebra das máquinas, operários quebrando as máquinas, acreditando ali na Inglaterra do final do século XVIII, comecinho do século XIX, acreditando que se quebrasse as máquinas, eles poderiam frear, eles poderiam parar aquela industrialização e voltar ao sistema manufatureiro, ao sistema das oficinas artesanais, onde eles tinham melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e onde eles tinham também trabalho. Porque a industrialização fechou muitas oficinas artesanais, muitas oficinas fecharam e muitos artesãos se transformaram em ex-artesãos e foram para as filas das fábricas buscar o emprego, o que mostra que a industrialização, como diria o próprio Zygmunt Bauman, a industrialização, ela trouxe tragédias, ela oferece a barbárie, e uma das barbáries não é apenas as precárias condições de vida e trabalho, mas uma das barbáries é o desemprego. Porque a industrialização também gerou desemprego. Assim como ela gera uma certa empregabilidade, mas ela também gera desemprego. Uma outra coisa importante é o movimento do cartismo. O cartismo, na década de 1830, os operários ingleses reunidos, escrevendo carta ao povo, endereçada ao parlamento, buscando ali participação política, buscando direitos trabalhistas. Então, essa mobilização constante dos trabalhadores, que não vai parar aqui, essa mobilização irá continuar, mobilizando-se permanentemente, mobilizando-se constantemente. Galerinha, como é importante essa mobilização? É através dessa mobilização ou dessas mobilizações que esses trabalhadores vão buscar suas melhores condições de vida e de trabalho e dessa forma combater as injustiças sociais. As ideias revolucionárias sociais do século XIX vão ser importantes? Vão ser importantes. O socialismo utópico, o socialismo científico marxista, o anarquismo, todas essas ideias, o socialismo cristão vão ser importantes. Ok? Tudo bem? Beleza? Então, olha só,
Revolução Industrial. Não esqueçam de olhar nossa primeira parte da aula, de analisar essa segunda parte, muito importante para todos nós. Ok, galera? Um grande abraço. Paulo Gereba, tchau.